última aula de ciclo do ouro para a gente fechar essa etapa, fechar esse capítulo da história do Brasil. Vamos lá, pessoal. Revoltas, artes e mudanças. Vamos ver o que mudou, né? E o que aconteceu após a implementação das casas de fundição, tá? Então a gente vai ter a revolta dos faiscadores, né? A galera que tinha o ouro em pó, né? Pelo menos eles eram. Tu podia ter ouro em pó, né? Só que depois da revolta, depois das casas de fundição, o ouro em pó foi negligenciado a ponto de, se você tiver, você é esquartejado, né? Então a galera que tinha ouro em pó, poxa, né, eu já não podia ter as datas, né? Já não podia ter os lotes de terra. Eu já não podia fazer legalmente aqui o meu comércio, né? Eu já não podia extrair legalmente o ouro. Agora, se eu tiver ouro, eu vou morrer? Não, né? E aí a gente vai ter uma revolta encabeçada por Felipe dos Santos, né? E essa revolta, né, ela vai ser principalmente porque as condições eram horríveis, tu não podia sequer ter o ouro em pó, né? Tu não podia nem mais andar com ouro por aí, em pó, né? Então só tinha o controle do ouro quem realmente tinha as datas, que era a elite, tá? A elite ali do colonial, né? E a gente vai ter então, né, esses faiscadores fazendo essa revolta, né? Os escravos, por exemplo, viviam nas galerias, né? Falando da segunda fase da mineração, viviam 7 anos, só 7 aninhos, cara, porque as condições eram muito precárias, né? Ele morria de silicose, ele morria de até um desastre, né? De cair a mina em cima dele, enfim, as condições eram horríveis de trabalho, né? E aí a gente vai ter, né, essa revolta encabeçada por Felipe dos Santos que vai ser esquartejado. Mais detalhes dela nas revoltas nativistas, beleza? O que vai acontecer? Agora a gente vai ver as mudanças no Brasil com o ciclo do ouro, né? Primeira coisa fundamental, né? Quando chega o ciclo do ouro, para acabar de vez com o ciclo do açúcar, a gente vai ter um deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, né? Isso é básico, isso é tranquilo de entender, né? A gente tem a decadência do ciclo do açúcar, o crescimento do ciclo do ouro, é óbvio que as pessoas que estavam aqui vão migrar para cá, né? A gente vai ter uma interiorização, se lembra da Guerra dos Emboabas, que a gente teve, né, os vicentistas sendo expulsos da região Sudeste e adentrando, então, Mato Grosso, Goiás, né? E eles vão descobrir ouro lá e vão formar vilas lá, então a gente tem uma interiorização muito forte nessa época, tá, galera? A gente vai ter uma urbanização. Por quê? Porque o ouro é lucrativo, tu fazer comércio de ouro, né, vender o ouro para outras pessoas e tal, e usar esse ouro como fonte da economia, né? Então a gente vai ter ao redor das minas cidades muito importantes crescendo, tá, galera? Ao contrário do que aconteceu no ciclo do açúcar, que era muito mais concentrado, né? Essa situação do ouro, ela permite, né, que outras pessoas cresçam, né? Principalmente as pessoas de uma classe média. Olha só, o nascimento da classe média brasileira vai acontecer no ciclo do ouro, né? Quando as pessoas de classe muito baixa, né, as pessoas livres que vinham de Portugal, mas não tinham direito à terra, essas pessoas agora elas vão poder participar um pouquinho do comércio do ouro e experimentar uma ascensão social. Tá? Então a gente vai ter essa urbanização, né? Essa situação de várias cidades ao redor das minas, né? Da exploração do ouro, elas vão crescer. Cidades como Vila Rica, Diamantina, Mariana e Sabará, tá? E a gente vai ter aí, né, essa classe média urbana que vai ter certa mobilidade social. O escravismo, por sua vez, vai aumentar. Então, por mais que a gente tenha o crescimento de uma classe média, desse português que veio para cá, né, e que ele não é um nobre, ele não é um comerciante fodão, mas ele é um cara livre, né? E esse cara, então, ele vai experienciar uma situação de medianidade, né? Ele não vai nem ser escravo e também não vai ser muito rico, né? Então a gente, por mais que tenha esse cara de classe média, a gente vai ter, né, muito mais escravo sendo necessário, né? Porque o escravo agora, ele tem prazo de validade, né, por uma ótica super mercantilista, né, e nada humanista, né, os nossos escravos, eles estavam morrendo por conta das condições precárias de trabalho nas minas. Então a gente precisa de um contingente muito maior de escravos e a gente vai ter um aumento do escravismo nesse período. Lamentável, né? É lamentável, né? E aí o que vai acontecer? A gente tem um aumento de escravos, a gente tem um aumento de portugueses vindo para a colônia por conta de essa
busca por ouro, né, para tentar enriquecer essa galera de classe média aumentando. Então a gente vai ter muito mais gente na colônia, tá? A população vai crescer de uma maneira absurda nessa época, tá, galera? E aí, conforme a população aumenta, a gente vai ter também o aumento do mercado interno, né? Então aqui dentro do Brasil, né, e meio que a metrópole, ou seja, Portugal, meio que não pode fazer nada, né, porque já tá passando a uma condição de incontrolável, né? A gente vai ter um aumento desse mercado interno, né? As pessoas vão começar a trocar, fazer comércio entre si dentro da colônia. A gente vai ter ouro circulando dentro da colônia, né? E agora fica muito difícil de controlar. Tá? E a gente também tem uma integração econômica aqui no Brasil, tá? E o que eu quero dizer com integração econômica? Cada região vai ter a sua função, né? Óbvio que o líder da economia brasileira vai ser o ouro do Sudeste, né? E do Centro-Oeste. Mas a gente vai ter outras regiões tendo uma importância também, tá? Por exemplo, aqui no Sul, né? A gente tinha... O que acontecia, né, galera? E é isso a gente vai ver melhor quando a gente for falar de tratados de limites. Quando a gente falar dos 7 povos das missões jesuíticas que tinha aqui no Sul, a gente vai ver que eles vão ser expulsos e eles criavam gado. E esse gado, ele vai se espalhar por essa terra sulista, né, quando os 7 povos das missões forem exterminados, né, forem expulsos dali. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma concentração de gado aqui no Sul muito grande. E aí os vicentistas, né, que aqui a gente vai chamar de tropeiros, né, os tropeiros eles vão vir em busca desse gado, pegar esse gado, levar para lá, e conforme eles vão vindo para o sul, eles vão fundando cidades e vilas, né? E a gente vai ter aqui no sul, né, principalmente essa criação de gado e também de erva mate, como vocês estão vendo ali, né? De extrativismo aqui a erva mate, mas muito de pecuária, tá? Criação de gado, tranquilo? E aqui no sul, né, o gado do sul, principalmente, né, vai contribuir então para o ouro do Centro-Oeste. Além disso, nós temos, né, as drogas do sertão ao norte, né, aqui na bacia amazônica. A gente tem ainda um resquício da cana-de-açúcar aqui no Nordeste, e a gente tem também aí várias extrações extrativistas, né, extrações extrativistas é maravilhoso, meu Deus, meu português tá horrendo, né, mas vários focos de extrativismo, né, como por exemplo madeira aqui, né, entre o Sudeste. Aqui a gente tem sal, olha só, no Nordeste, né, algodão no Nordeste também. Então a gente vai ter uma economia integrada, né, que vai então, cada pontinho vai se complementar, favorecendo para o mercado interno. Tá, galera? E aí a gente vai ter também uma produção cultural, olha só que interessante, né? Aí fazendo um paralelo com literatura, o barroco de Aleijadinho, né? Aleijadinho, que era um escultor, vai produzir obras em pedra-sabão, principalmente, tá? E ele vai produzir obras maravilhosas, né? Olha só que coisa linda, né? E principalmente com teor, né, religioso, tá? Então a gente vai ter o Aleijadinho aí sendo o expoente dessa arte barroca, né? Essa arte dualista entre o bem e o mal, entre, né, o céu e o inferno, essa dúvida, né? Então a gente vai ter aí, né, nessas vilas, nessas cidades como Vila Rica, Diamantina, a gente vai ter, né, o crescimento dessa urbanização e o crescimento da construção de igrejas, da construção de obras em pedra-sabão. Beleza? Vamos continuar? Eu queria mostrar para vocês a pirâmide social, né, a sociedade aurífera, né, a sociedade do ouro. Obviamente, na base a gente tem os escravos, e aí de baixo para cima vai crescendo, né? Então a gente tem uma maioria de escravos, mas a gente também tem aqui a formação de uma classe média, que não existia essa classe média na época do ciclo do açúcar. Então a gente está vendo aqui a primeira classe média da história do Brasil no ciclo do ouro, tá, galera? Então a gente tem aqui pequenos mineradores, a gente tem profissionais liberais, comerciantes, clérigos, soldados, burocratas, oficiais e tropeiros, tá? Ou seja, os vicentistas que vinham para o sul. A gente vai ter aqui diferentes tipos de pessoas, né? Pessoas que vinham com pouco ou nenhum prestígio de Portugal, mas que achavam um ofício aqui e não eram escravas, né? Eram pessoas livres, né? Não eram ricas, mas tinham, né, a sua importância social, tá? A gente vai ter aqui no topo, obviamente, os grandes mineradores, os grandes donos de terras, né? Os grandes donos das datas, né? Os chefões e as autoridades reais que vinham para administrar a colônia, tá?
Vamos terminar então falando de um cara muito louco, né? Um cara chamado Marquês de Pombal. O Pombal, gente, o Pombal, ele fez um monte de coisa muito louca, né? Ele que tem um dos nomes mais engraçados da história do Brasil, Pombal, né? Ele vai ser o líder das reformas pombalinas. O que foram reformas pombalinas? Reformas feitas por Pombal, né? Fácil de gravar, né? As reformas pombalinas foram muitas e por que a gente vai ter esse cara, né? Esse cara, ele vai estar no contexto de despotismo esclarecido. Ou seja, ele era um iluminista? Bom, se tu viu a aula de iluminismo, tu vai ver que é um iluminismo de fachada, né? A gente quer, né, essa modernidade, essa situação das luzes, do conhecimento, valorização do conhecimento, mas a gente também quer ser absolutista, né? Então o rei do Brasil vai enviar esse cara, né, para fazer várias reformas, e esse cara ele vai ser então um dos líderes, né, que vai fazer, né, essa personificação do déspota esclarecido, que é esse cara absolutista, mas que se diz, né, a favor do conhecimento, a favor do progresso, né? Então a gente vai ter o Marquês de Pombal sendo essa figura na questão brasileira de iluminismo, tá? A gente vai ter aí várias medidas do Pombal, né? Algumas controversas, outras mais ainda. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi extinguir as capitanias hereditárias, né? Agora o Brasil ele não vai ser mais dos capitães donatários, ele vai ser uma administração com base em regiões, mas ele não vai ser mais dono, né? Não vai ser mais de uma pessoa só nessas regiões, beleza? Então aí a gente vai ter uma reforma quase que administrativa do Brasil, beleza? A gente vai ter a expulsão dos jesuítas, tá? É o que a gente conhece como cercamento jesuíta aqui no Brasil. A gente vai ter esses jesuítas sendo expulsos porque eles, o Marquês de Pombal e a galera, né, acreditavam que os jesuítas eles ajudavam nessa questão da insubordinação dos indígenas, né, à coroa, né? Então a gente vai ter a expulsão desses jesuítas, mas a gente também vai ter uma medida um pouco, né, em contraponto, que vai ser a proibição da escravidão indígena, um acordo, né, entre a Igreja Católica e a coroa portuguesa. A gente vai ter a mudança da capital de Salvador para Rio de Janeiro, muito mais perto do centro aurífero, né, do centro extrativo de ouro, e a gente vai ter, né, Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Porque Rio de Janeiro é o maior porto de escravos do mundo, né? Então, Rio de Janeiro é o centro ali, né, onde entra escravo e onde sai o ouro. Então, o Rio de Janeiro vai ser um centro comercial muito importante, né? Por isso que a gente vai ter a mudança da capital num contexto de mudança de centro econômico. Agora a gente não precisa mais da cana-de-açúcar do Nordeste, a gente precisa do ouro e do escravo ali do Sudeste, beleza? E aí, para terminar, eu quero conversar com vocês, né? Isso aqui é um aprofundamento, tá? O aprofundamento do ciclo do ouro é a gente falar do diamante, né? Que geralmente não é muito falado. Mas é interessante a gente entender, né, como que se deu a extração do diamante. A gente vai ter aí um cercamento, né, desse lugar onde tem diamante, que ficou conhecido como Distrito Diamantino, que vai ter a cidade de Diamantina, tá? E entre outras, tá? E aí a gente vai ter aí o quê? Até 1750, o diamante ele era inserido na mesma situação do ouro. Então cobrava-se 1/5 de tudo que se produzia de diamante. Só que era muito mais difícil de fiscalizar, né? Porque não se sabia de fato quanto de diamante era extraído, né? Então a gente vai ter aí, né, depois de 1750, Portugal vai meio que, beleza, vamos fazer o seguinte então, a gente não cobra mais o quinto, mas vocês têm que dar uma quantia especificada, né? Uma quantia pré-determinada de diamante que vocês pegarem, beleza? Então a gente vai ter um contrato entre a coroa e a galera que vai pegar esse diamante, beleza? O que vai acontecer, né? Depois de 1771, conforme foram vendo que eles estavam sendo enrolados, né, a coroa portuguesa sendo enrolada pela galera que pegava o diamante, eles vão então criar a Intendência do Diamante, parecida com a Intendência das Minas, né, a Intendência do Diamante, dentre outras medidas, né, como cercamento, vigia 24 horas por dia, né, para ver se esse diamante não estava sendo extorquido, né, tirado ali de alguma maneira, roubado. E também o monopólio luso posteriormente, né? Agora todo o diamante vai ser, né, não vai mais ter esse cara, né, que vai ali pegar o diamante e a gente vai firmar um contrato com ele. Não, o monopólio é da coroa portuguesa. Só pessoas em nome de Portugal poderão manejar esse diamante, né, fazer a extração desse diamante.
Beleza, galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês de ciclo do ouro, esse assunto maravilhoso, né? Vejo vocês numa próxima aula, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado, espero que tenha sido legal, espero que tenha sido bacana, espero que vocês tenham um bom dia, uma boa semana. Beijão do doido, valeu!